paz seja convosco. Você sabe o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa soberba, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa arrogante, ignorante, que despreza as outras pessoas para se sentir superior a elas. Uma pessoa orgulhosa, ela pode ser tudo nessa vida, menos uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Você quer ver o exemplo? Passe a andar com uma pessoa orgulhosa que você vai entender o que eu estou querendo dizer. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, vai dizer o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ou seja, o orgulho do homem o envergonha, o despreza, o joga no chão, mas o de espírito humilde obtém sucesso, obtém vitória. Por isso que a Bíblia, ela diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Por causa do orgulho, muitas pessoas estão perdendo o brilho do Espírito Santo. Por causa do orgulho, muitas pessoas estão perdendo o reinado, o trono, o chamado, a intimidade com Deus. Por causa do orgulho, muitas pessoas estão manchando a sua imagem, estão danificando o seu caráter. E eu vou mostrar para você na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, olha o que vai dizer. Mas havendo-se já fortificado, encheu-se o seu coração de orgulho, até se corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu irmão, essa palavra fala de um homem chamado Uzias. Uzias era um rei e o seu reinado tinha tudo para dar certo, mas o orgulho começou a falar alto no seu coração. A Bíblia vai falar que nesse templo só era permitido para queimar incenso no altar do incenso os sacerdotes, mas o rei Uzias, ele achava que ele podia fazer todas as coisas e queria entrar nesse templo para queimar incenso no altar do incenso, e Deus o puniu porque não era a função dele, não era papel do rei Uzias. Felizmente, tem muitas pessoas, assim como Uzias, usando a sua posição para fazer aquilo que desagrada a Deus. E Uzias, aqui nessa passagem, a gente vai ver que ele foi fortemente punido porque Deus não se agradou da sua atitude. No mesmo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21, olha o que vai dizer. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Meus irmãos, veja a que ponto o orgulho pode fazer na vida de um homem. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer que o orgulho e a soberba, ela pode facilmente conduzir a pessoa ao desastre. No mesmo livro de Provérbios, só que no capítulo 8, do versículo 13, vai dizer também o seguinte, que Deus aborrece o orgulho. Meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa ela desenvolve o orgulho no seu coração, ela passa a tratar os outros com desprezo, ela passa a tratar os outros sem consideração, sem amor. Por isso que Deus, ele não tem compromisso com pessoas orgulhosas, porque pessoas orgulhosas só desprezam as outras, só humilham as outras. Pessoas orgulhosas, elas só têm palavras que ferem, que magoam, que machucam, e tudo isso não agrada a Deus. Olha só outro exemplo, Isaías, capítulo 16, versículo 6. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe e da sua altivez sem limite e de todo o seu orgulho e do seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Meu irmão, o orgulho, a soberba,
arrogância, tudo isso não tem valor nenhum, isso não leva o homem a lugar nenhum, a não ser para a ruína, para a destruição. Por isso você tem que se examinar e ver se o orgulho não está tomando conta do teu coração. O orgulho tem destruído muitas vidas, inclusive ministério. Então é necessário a gente se despertar para que o orgulho não venha manchar a nossa imagem e destruir o nosso caráter. Olha só outro exemplo, Daniel, capítulo 5, versículo 20. Contudo, quando o seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho, veja só o que o orgulho pode fazer com o homem. Ele pode deixar o coração cobiçoso, arrogante e endurecido. Por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi desposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Meu irmão, muitas pessoas, como eu acabei de falar no início, têm perdido o seu ministério, têm perdido o seu reinado por conta do maldito orgulho. Uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que prega a palavra de Deus, não pode ter esse sentimento no seu coração, porque a própria Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele abate o soberbo. Quem é o soberbo? É uma pessoa orgulhosa, mas dá graça aos humildes. Olha só mais outro exemplo, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele, igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Meus irmãos, lendo todos esses versículos, eu faço uma pergunta para você. Será que vale a pena mesmo a gente ser orgulhoso? Será que vale a pena mesmo a gente deixar que esse sentimento ele domine o nosso coração? Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Sabe o que o apóstolo Paulo ele quis dizer nessa palavra? Que nenhum cristão deve considerar os outros como objeto de desprezo. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Uma pessoa orgulhosa, ela só despreza as outras, ela só humilha as outras. Por isso que Deus não tem compromisso com essas pessoas. Por isso que muitas vezes essas pessoas não têm uma resposta de Deus, não têm as suas orações ouvidas por Deus. Por quê? Porque o seu coração está tomado de orgulho, de soberba, de arrogância. E isso não agrada a Deus. Então, meus irmãos, vamos ser mais humildes. Engula esse orgulho, engula essa soberba, essa arrogância. A Bíblia diz que nós viemos do pó e do pó voltaremos. O que isso quer dizer, Thales? Que nós não somos nada. Então, para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Para que humilhar os outros? Para que menosprezar os outros? Porque o orgulhoso só tem palavras que fere, que magoa, que machuca. Ele nunca tem uma palavra que levante, que anime, que encoraje. Por isso que Deus não se agrada dessas pessoas. Outra coisa que o orgulhoso ele é exigente, ele só quer mandar, ele só quer exigir, ele só quer repreender, porque para ele todo mundo está errado, mas ele está certo, ela está certa. Todo mundo falha, mas eles não falham. Esse é o sentimento de um orgulhoso. Todo mundo erra, menos ele. Todo mundo falha, menos ele. O orgulhoso, ele não reconhece a sua limitação. Ele não reconhece as suas falhas. Por isso que Deus não tem compromisso com essas pessoas. E outra coisa que eu quero passar para vocês. A Bíblia, ela não diz que a gente é proibido de tomar a Santa Ceia. Pelo contrário, ela diz que a gente deve examinar a si mesmo para ver se estamos aptos a tomar
a participar, aliás, da Santa Ceia, comer do pão e beber do cálice. Então imagina comigo a pessoa se examinando e ela começa a notar que o seu coração é orgulhoso, que o seu coração é arrogante, é ignorante, está cheio de ódio, cheio de malícia, que não consegue perdoar. Imagina comigo, será que a consciência dessa pessoa vai dizer para ela participar da Santa Ceia? Eu creio que não, mas infelizmente muitas pessoas estão comendo do pão, bebendo do cálice, só para mostrar para as pessoas, para o povo, que está em paz com Deus e está com a consciência limpa com os homens. Mas de Deus ninguém engana. Deus não se deixa enganar, pois aquilo que o homem ele semeia, isso também colherá. Você pode enganar a mim, você pode enganar as pessoas, mas de Deus a gente não engana. Então, eu deixo essa palavra para você. Tira todo esse orgulho do teu coração. Isso só vai te levar à ruína, à destruição, ao desastre. Eu nunca vi na minha vida um orgulhoso ser feliz. Ele pode dar aquele sorrisinho, ela pode dar aquele sorrisinho, mas por dentro só ela sabe o que ela está sentindo, principalmente quando deita na sua cama e coloca a sua cabeça no travesseiro. Então seja mais humilde, aprenda a perdoar, aprenda a reconhecer os seus erros, a sua limitação, porque Deus, ele se agrada disso. Amém? Então é essa palavra. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.